Vamos falar, então, na aula de hoje, um pouco sobre esse tipo de indicador, que é bastante utilizado, principalmente nessa temática do desenvolvimento, da qualidade de vida, da felicidade, né? A gente usa bastante esse tipo de indicador chamado índice composto. E o próprio IDH, que a gente já teve uma aula sobre ele, é um exemplo, né, do que seria um índice composto. E a gente já viu, né, passo a passo como se constrói o IDH, mas o método de construção do IDH, ele é só um dos possíveis maneiras de construir um índice composto. Então a ideia da aula de hoje é falar sobre essa teoria geral de índices compostos, de como que a gente constrói índices compostos. Então vamos começar definindo os ICs, né, os índices compostos, ou CIs do inglês, a gente usa muito, que é os Composite Index. Bom, então o que é o índice composto? É um índice que sintetiza uma série de indicadores em um único valor. Né? Então, toda vez que a gente fala essa palavra índice, né, a gente está pensando na junção de vários indicadores em um só. E a principal utilidade de um índice composto é medir características complexas. Então, o que são características complexas? Né? São aquelas que são multidimensionais. São aquelas que não servem, né, que não podem ser medidas por um único indicador. Por exemplo, qualidade de vida, desenvolvimento humano são exemplos de características multidimensionais, são características que têm múltiplas dimensões. Né? São conceitos, né, multidimensionais. A gente já teve uma aula só sobre os vários conceitos, as várias dimensões de qualidade de vida que diferentes autores propuseram. Né? Então, é um exemplo de uma característica multidimensional. Só que os índices compostos, né, eles devem ser sempre interpretados com cuidado. Porque eles dependem de algumas escolhas metodológicas. E essas escolhas metodológicas, dependendo da escolha que eu faço, eu posso mudar completamente o índice. E nem sempre eu consigo garantir que eu estou fazendo a melhor escolha metodológica possível. Né? Então, eu preciso sempre interpretar o índice com cuidado. No sentido de que nunca o índice pode ser avaliado de maneira acrítica. Né? Até os índices, né? A gente vive cercado de índices. Né? E no trabalho, eventualmente, alguém pode propor um índice para nos avaliar, para avaliar nosso setor. Né? E a ideia é sempre analisar esse índice criticamente. O que está dentro dele? Quais foram as decisões para normalizar, para agregar, para... Então, é nesse sentido que a gente vai ter essa aula de hoje. Para a gente aprender o que está por trás de um índice composto e como que a gente avalia a qualidade desse índice. Então, o maior exemplo de índice composto é o IDH. Né? O IDH é um índice composto que pegou, é um índice composto que passou pelo teste do tempo. Né? Passou lá pelo darwinismo dos índices compostos. Né? Ele é um índice que sobreviveu e a gente vai discutir um pouquinho de porquê, né, que ele sobreviveu. Bom, esse artigo, e depois eu posso enviar para vocês, né, desse autor chamado Boisen, 2002, ele foi publicado na revista Social Indicators Research, que é uma revista bem bacana sobre... que muitas pesquisas sobre índices compostos são publicadas nela, né? E lá, nesse artigo de 2002, ele propôs algumas dimensões, um framework, né, com algumas categorias de análise para a gente avaliar um índice composto. E, segundo ele, né, a gente pode avaliar um índice composto a partir do seu conteúdo. O que é o seu conteúdo? Seu conteúdo eu entendo como sendo o conceito que está sendo medido. Então, o que está dentro do índice? O índice foi construído para quê? O que ele objetivava mudar? Qual que é a base teórica que está por trás? Né? Então, toda a primeira parte dessa disciplina, a gente passou discutindo bases teóricas, passou sendo discutido conceitos, diferenciando conceitos, né? O que é desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico. Né? Então, essa parte do conteúdo é exatamente isso, definir o conceito e definir as dimensões. Né? Quais são as dimensões que eu vou levar em conta para avaliar.
Então, qual que é a visão, qual que é a teoria sobre o conceito que foi adotado, né? A gente já viu a teoria de ética e justiça, né? Então, será que é um conceito que se alinha mais a uma perspectiva utilitarista, a uma perspectiva do Amartya Sen, né? Então, é importante, né, eu ter muito claro qual que é essa visão. Aí vem a parte do método, né? O método são as etapas de construção. E cada etapa do método de construção de um índice composto envolve algumas escolhas metodológicas. Então a gente vai dar bastante foco no método. Quais são as etapas de construção de um índice composto? Né? A gente tem a parte de seleção de indicadores, a parte de escalonamento e normalização, a parte de ponderação, que é a parte de definir pesos, a parte de agregação, de juntar tudo no índice só, e a parte de validação, que é a parte de testar se o índice que a gente construiu ele é adequado ou não. Bom, tendo essa etapa de conteúdo e de método, aí depois que o índice está pronto, a gente pode verificar a gente pode... Tem algumas dimensões que a gente pode usar para avaliar o nosso índice, para avaliar a usabilidade do nosso índice. Né? A gente pode ver a questão da temporalidade. Né? O nosso índice ele é válido em qualquer momento do tempo? Ou será que o nosso índice ele perde a razão de ser? Né? Ele deixa de ser válido conforme o tempo passa, né? Então, um exemplo aqui é o IDH, né? O IDH ele sofreu várias modificações metodológicas no decorrer do tempo, justamente para ele ter essa comparabilidade temporal, né? Então, as coisas que hoje são importantes no IDH não são as mesmas que eram importantes 30 anos atrás, né? E a questão espacial também. O meu índice vale para o mundo inteiro ou vale só para um lugar específico? Né? Então, então é interessante eu fazer essa análise da comparabilidade. É um índice absoluto ou relativo? Né? É um índice que o que significa ele ter nota máxima no meu indicador? Significa que ele é o melhor dos que estão sendo comparados ou ele é o melhor dado um ideal? Dado uma meta... para onde ele quer chegar, né? Então isso é questão de comparabilidade. Aí o foco, né? O meu indicador tem um foco específico, ele realmente vai tentar abranger o conceito como um todo, né? Então, por exemplo, né, no indicadores de desenvolvimento humano, né, uma coisa que se fala muito é a questão dos fins e dos meios, né? Quem são os fins e quem são os meios? Então, muito se fala que a renda é um meio para se atingir o fim, que é a liberdade. Mas o IDH, ele utiliza a renda como indicador. Então, o IDH utiliza um meio, né, que é a renda, e utiliza saúde e educação, que são fins. Né? Então, ele mistura fins e meios. Então, ele não tem um foco específico. Né? Mas, eventualmente, dependendo do que eu quero avaliar, eu posso focar exatamente no que eu estou medindo, qual que é o meu foco. Clareza e simplicidade, então o meu índice é simples, o meu índice é claro, o meu índice é facilmente compreendido, né? Então, quão simples é o indicador do seu propósito, método, aplicação comparativa, foco. Disponibilidade, né? Eu tenho disponibilidade de dados para o meu indicador, ou o meu indicador é tão complexo que eu só consigo ele para um grupo específico de países, né? Então, por exemplo, teve uma aluna minha de doutorado que criou um indicador, um índice composto de economia circular macro, ou seja, um índice de economia circular para país. Mas ela só conseguiu ter disponibilidade para avaliar esse indicador na União Europeia. É o único lugar onde tinha dados, né? Então isso é avaliar a disponibilidade. E a flexibilidade, né? O meu índice pode ser adaptado. Então, o IDH, a grande vantagem dele, por que o IDH pegou? Porque ele é um índice flexível, tanto que ele já foi várias vezes adaptado nos últimos 30 anos aí que ele foi proposto, e é um índice simples, né? É um índice facilmente compreendido. Bom, vamos então para etapas, né? Para as etapas de construção. Então, começar com a primeira etapa, que é a etapa de seleção de indicadores.
Então, o que eu tenho que levar em conta para selecionar meus indicadores? Eu sempre devo começar pela teoria, né? Então, exatamente o que eu quero medir, qual que é o conceito que eu estou medindo. Aí eu vou para as dimensões, né? Então, quais dimensões representam esse conceito? E só aí que eu vou para as variáveis. Aí eu vou ver o que tem de disponível, né? O que tem o que realmente eu encontro a respeito dessas dimensões que eu quero agregar no meu índice. E aí eu posso usar técnicas empíricas, né? Eu posso usar técnicas bivariadas ou multivariadas. Então, o que são técnicas bivariadas, né? Por exemplo, a matriz de correlação. Eu vou pegar todos os indicadores que vão fazer parte do meu índice e vou rodar uma matriz de correlação. Eu vou ver qual que é a correlação entre elas. Se a correlação entre elas for muito forte, isso significa que as variáveis são redundantes. Ou seja, elas estão medindo a mesma coisa, elas estão medindo a mesma informação. E aí não faz sentido eu ter dois indicadores que medem a mesma coisa. Então eu posso pegar simplesmente cortar um deles. E eu tenho também ferramentas, né, técnicas estatísticas multivariadas, que aí elas vão pegar as minhas variáveis, por exemplo, eu vou jogar lá 20 variáveis, e elas vão recombinar essas variáveis num conjunto menor de variáveis. Então elas vão transformar essas 20 em 3, que são completamente independentes entre si. Né? Então eu estou fazendo uma reconstrução de variáveis. Então eu estou recombinando minhas variáveis, né, numa medida só. E esse artigo que eu citei do Índice de Economia Circular, ele usa análise de componentes principais, que é uma ferramenta multivariada da estatística, para recombinar variáveis. Né? Então, a primeira coisa que ele faz que ela fez, né, minha aluna de doutorado que fez esse artigo e fez esse índice, foi usar essa técnica para reconstruir as variáveis e para reduzir o número de variáveis. Então, essas variáveis devem ser universais e multiculturais na medida do possível. Né? Então, quanto mais eu conseguir indicadores que tenham uma disponibilidade de dados grande e que não sejam dependentes de cultura, que eles sirvam para todo lugar, né? Mais abrangente vai ser o meu índice. E sempre para selecionar indicador, eu tenho que levar em conta também a disponibilidade de dados. Né? Então, às vezes, eu queria muito ter um indicador e ter uma dimensão representada no meu índice, mas simplesmente não tem disponibilidade de dados, ou a disponibilidade de dados é muito pequena. Então, às vezes eu posso cortar o indicador por falta de dados disponíveis. Bom, feita essa seleção de indicadores, eu vou para a etapa de escalonamento. O que é escalonamento? Escalonamento também é chamado de normalização. Então, o que significa essa normalização? Significa eu colocar todo mundo na mesma unidade de medida. Então, eu vou colocar todo mundo na mesma... todo mundo, por exemplo, de 0 a 1. Ou todo mundo de -1 a 1. Então, eu vou... Por quê? Porque vou pensar no IDH, né? Estou pensando em anos de vida, estou pensando em anos de escolarização, eu estou pensando em renda, né? Então, são unidades de medida muito diferentes. Né? Então, eu preciso fazer esse trabalho de normalizar, de colocar todo mundo na mesma dimensão. Bom, quais são os métodos que eu tenho de escalonamento, de normalização? O primeiro método é não escalonar, é não normalizar. É usar os indicadores de forma bruta. Isso só é possível se os indicadores estiverem na mesma unidade. Então, vamos pensar no PIB, né? O PIB, eu estou colocando todo mundo em dinheiro, né? Todo mundo tem um valor monetário. Aí eu posso somar o avião com a coxinha, porque todos eles estão expressos em reais. Ou se todos eles forem percentuais, aí tudo bem, todos são percentuais. Então todos eles estão, de certa forma, na mesma unidade. Aí eu não preciso necessariamente escalonar. Então, quando os indicadores são percentuais ou ordinais, aí eu não preciso fazer isso. Aí eu tenho indicadores padronizados. Indicadores padronizados, eu uso aquilo que a gente chama de estatística Z. Eu não sei se quem está fazendo estatística já viu essa estatística Z, né? O que é estatística Z? Normalmente eu uso isso para dados com distribuição normal. E a estatística Z é colocar todo mundo
numa mesma distribuição que tem a média 0 e desvio padrão 1. Então, o Z ele é feito da seguinte forma. Eu vou pegar o indicador menos a média da distribuição dividido pelo desvio padrão. Aí eu vou chegar num valor que pode ser negativo ou positivo. Quanto mais negativo, mais afastado da média ele está, mais abaixo da média ele está. E quanto mais positivo, mais acima da média ele está. E aí eu consigo fazer também algumas interpretações, né? Por exemplo, tem aquela questão que 99,99% dos dados estão entre a média mais 3 sigma e a média menos 3 sigma, né? Então, se o indicador normalizado for maior que 3, quer dizer que ele está fora de 99,999% dos dados, né? Ou se ele for abaixo de menos 3, né? Então, eu consigo fazer esse tipo de interpretação quando eu tenho dados com distribuição normal, se eu normalizar. Eu posso transformar os indicadores em variáveis ordinais, né? Então, eles viram o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Eu simplesmente ordeno e aí ele vira um número inteiro, né? Que significa a ordem dele. Então, tem vários indicadores compostos que usam dados ordinais. Então, escala de 1 a 5, por exemplo. Aí eu tenho a transformação linear, ou logarítmica, né? Que essas aqui é o que o IDH usa. Então, eu posso ter essa normalização para gerar indicadores entre 0 e 1 de duas formas. Eu posso simplesmente pegar o indicador e dividir pelo valor máximo, ou eu posso fazer como o IDH, que é pegar o indicador menos um valor mínimo, dividido pelo valor máximo menos o valor mínimo. O IDH faz exatamente isso. E os máximos e mínimos que o IDH define são máximos e mínimos teóricos, né? Mas eu também posso ter máximos e mínimos relativos. Eu posso pegar um valor mínimo aqui, um menor valor dentre aqueles que eu estou construindo o índice. E eu posso pegar o valor máximo como sendo o maior valor dentre aqueles que eu estou construindo o índice. Né? A mesma coisa aqui. Então, eu posso usar máximos e mínimos absolutos ou relativos. Então, eles podem ser teóricos, como o IDH, ou baseados nos próprios dados. E eu também posso usar logaritmos, né? Então, no caso da renda, o IDH usa a transformação logarítmica, que é exatamente igual a essa, só que eu extraio o log aqui, né? O log do indicador menos log do mínimo, dividido pelo log do máximo, menos log do mínimo. Então, essa transformação logarítmica tem aquela característica de... do indicador perder importância quanto maior ele fica. Né? Porque o logaritmo de 100 é 2. O logaritmo de 1000 é 3. Né? Então, aumentou 10 vezes, mas o logaritmo só aumentou 1. Então, se eu usar o logaritmo aqui, o indicador fica menos importante, ele impacta menos no índice quanto maior ele fica. Então, isso é usado no IDH porque se considera que a renda tem essa característica. Né? A renda, se o país já for muito rico, a renda já não tem tanta importância assim para a qualidade de vida das pessoas. Agora, se o país for pobre, aí tem. Aqui está um exemplinho, né? Então, eu tenho aqui dois indicadores, indicador 1 e indicador 2, né? Então, escalone os dados utilizando a estatística Z, escala ordinal, transformação linear. Então, como que eu faço isso usando a estatística Z? Eu vou pegar esses 4 valores, vou determinar a média, né, somar todos e dividir por 4, somar todos e dividir por 4. Aí eu vou determinar também o desvio padrão de cada um deles. Né, desvio padrão desse, o desvio padrão desses aqui. E vou fazer cada indicador menos a média dividido pelo desvio padrão. Aí vai dar isso aqui. Que estão os dados brutos, né? 1.000, 1.300, 1.400, 1.600. A estatística Z do A é menos 1,3. Então, o que isso quer dizer? Que ela está abaixo da média. Então, ela está menos 1,3 desvio padrão abaixo da média. Esse aqui, menos 0,1 abaixo da média. Então, 1.300 é quase a média. Esse aqui, 1.400, está 0,3 desvio padrão acima da média. E esse aqui, 1.600, dá 1,1 acima da média. E aqui embaixo a mesma coisa. 300, menos 0,15 abaixo da média. 200, 1,32 abaixo da média. Opa.
400, 1,2 abaixo da média, 350, esse aqui 1,2 acima da média, esse aqui 0,44 desvio padrão acima da média. Então, isso que é estatística Z. Então, ele pode dar valores negativos ou positivos, mas é assim que eu interpreto. Abaixo de 0 é porque ele está abaixo da média, acima de 0 ele está acima da média, e é sempre o número de desvios padrão que ele está abaixo ou acima da média. Aqui a normalização ordinal, né? Então, o menor valor, que é 1.000, ganha 1, o segundo menor ganha 2, o terceiro menor ganha 3, o quarto menor ganha 4. E aqui é a mesma coisa, o menor 1, o 302, 353, 404. Então eu faço essa normalização, né, dando números inteiros para cada um dos valores. E aqui é a normalização linear. O que é a normalização linear? Né? Eu tenho essas duas formas. Primeira forma é essa aqui. Pegar o indicador e dividir pelo valor máximo. Qual que é o valor máximo aqui? 1.600. Então eu vou fazer 1.000 dividido por 1.600 dá 0,63. 1.300 por 1.600, 0,81. 1.400 por 1.600, 0,88. E 1.600 por 1.600 dá 1. Então o maior valor fica com 1, né? E todos são comparados usando ele como referência. Já esse aqui é uma normalização linear também, mas usando essa fórmula aqui, que é o indicador menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo. Então, quem que é o máximo aqui? 1.600. Quem que é o mínimo? 1.000. A hora que eu faço essa conta, o mínimo sempre fica com 0 e o máximo sempre fica com 1. E os outros são comparados nessa escala em que 1.000 é 0, 1.600 é 1. Então, quanto mais próximo eles estiverem de 0, é porque mais próximo o valor bruto está de 1.000, tá? Do valor mínimo. E quanto mais próximo ele estiver de 1, mais próximo o valor bruto está do valor máximo, que é 1. E aqui é a mesma coisa. Então, eu peguei esses dois indicadores e normalizei usando o Z, estatística Z, uma normalização ordinal e dois tipos de normalização linear. Poderia fazer a transformação logarítmica também, né? Usando essa mesma fórmula aqui, uma dessas duas aqui, mas usando logaritmos na transformação. Até aqui ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Beleza. Ponderação. O que é ponderação? Ponderação é você dar pesos, né? É você ver qual dos indicadores é o mais importante, né? E dar pesos. E aqui se refere então aos pesos atribuídos para cada indicador. E esses pesos devem refletir a importância relativa de cada indicador. Ou seja, quanto mais importante é o indicador, para aquele conceito que eu estou medindo, maior o peso, né, que eu tenho que dar. E eu tenho alguns tipos de ponderação. A mais utilizada de todas é usando pesos iguais. O próprio IDH usa pesos iguais porque é uma maneira de lavar minhas mãos, né? Eu considero que todos os indicadores têm o mesmo grau de importância, o que muitas vezes faz sentido. Mas, eventualmente, eu posso usar, né, por exemplo, técnicas mais qualitativas, né, por exemplo, consulta a especialistas. E aqui eu posso usar, por exemplo, multicritério. Né, quem já trabalhou com isso sabe, né, eu tenho, né, que é uma maneira mais quantitativa de você extrair alguma coisa da consulta a especialistas. Ou eu posso utilizar técnicas matemáticas, né? Por exemplo, análise de componentes principais, análise envoltória de dados, né? Também é uma maneira de agregar, de atribuir pesos, né, aos indicadores. E eu posso fazer uma distinção teórica aqui, né? Essas duas primeiras aqui, pesos iguais e consultas especialistas, eu posso chamar elas de técnicas ou de uma abordagem normativa de atribuir peso. Isso quer dizer que é o seguinte, que existe um conjunto de pesos mais adequado e isso pode ser definido de cima para baixo. É uma abordagem normativa, eu poderia até chamar de uma abordagem top-down, né? Que alguém define qual é o melhor peso.
E essa aqui é uma análise mais bottom-up, é uma análise que a gente chama de uma análise de um modo de determinar peso positivo. É uma abordagem positiva de determinação de peso. Significa que os pesos estão embutidos nos próprios dados. Os próprios dados já vão me dizer o melhor peso para o melhor peso que eu vou atribuir para o meu indicador. Por exemplo, eu posso ter uma abordagem que eu quero dar maior peso para aqueles indicadores onde as minhas unidades que eu estou sendo comparadas são piores. Ou seja, onde eles são piores, eu vou dar mais peso, porque eu quero ser rigoroso na atribuição de pesos. Ou eu quero dar maior peso para aquelas variáveis, aquelas dimensões onde eles são melhores, né? Então, a análise envoltória de dados faz isso, né? Ela vai dar maior peso para aquilo onde as unidades que eu estou comparando mais se destacam, né? Então, ou eu posso dar pesos para aquilo que, na média, a maioria dos países vão bem, né? Então, eu tenho várias abordagens positivas de atribuir peso usando ferramentas matemáticas, né? Onde os próprios dados, né, a partir de algum critério, vão me sugerir, né, o melhor peso que eu vou utilizar. Aí eu tenho a etapa de agregação, né? O que é agregação? É junção. É pegar e juntar todos os indicadores na única medida, né? E aí eu posso... É um modo como esses indicadores vão ser agrupados, vão ser juntados, né? Para se determinar o índice. E eu posso usar as abordagens aditiva, funcional ou multiplicativa. A abordagem aditiva, né, usa aquilo que a gente chama de média aritmética, que é basicamente somar e dividir por N. Lembrar que eu só posso somar e dividir por N se eu tiver normalizado antes, né? E aí eu posso fazer essa média ponderada, uma média simples ou uma média ponderada. Então, tudo vai depender dos pesos que eu determinei aqui na etapa de ponderação, né? Então, eu posso fazer média ou média ponderada, mas usando uma abordagem aditiva, uma abordagem de soma e divide. Eu posso também usar uma abordagem multiplicativa, que é aquilo que a gente chama de média geométrica. E a grande questão da média geométrica é que ela pune discrepâncias, né? Então, se eu estiver agregando indicadores que são muito diferentes entre si, ela vai penalizar as unidades, os países, as cidades, as pessoas onde os indicadores são mais discrepantes, né? Então, ela parte do pressuposto que não existe uma compensação perfeita entre os indicadores se eu estiver usando abordagem multiplicativa. Eu posso usar abordagens mais complexas, que a gente chama de abordagens funcionais, né? Posso usar funções, qualquer função logarítmica, função exponencial, função, para construir índices mais complexos, desde que eu justifique, né, por que eu estou usando essa determinada função. Eu também tenho outros tipos de média, além da aritmética geométrica, por exemplo, tem a média harmônica, né? Que aí também ela parte de uma outra, e ela pune ainda mais as discrepâncias entre os indicadores, né? Então, são várias maneiras que a gente tem de agregar os índices, mas tudo tem que ser muito bem justificado sempre. Aqui é um exemplo, né? Então, com base nos indicadores que a gente fez lá no exemplo anterior, né? Construa índices compostos utilizando os seguintes procedimentos. Primeiro, usando uma abordagem aditiva com pesos iguais, uma abordagem aditiva com o peso do primeiro indicador sendo o dobro do segundo, e uma abordagem multiplicativa de pesos iguais. E aqui eu tenho os indicadores 1 e 2 normalizados usando essa opção aqui linear 1, né? Então eu peguei esses indicadores brutos, normalizei os dois, né? Usando essa abordagem linear, que eu simplesmente divido os indicadores pelo máximo, e eu vou ter esses valores aqui. Então, o que significa fazer a abordagem aditiva de pesos iguais? Eu vou pegar, somar 0,63 com 0,75 e dividir por 2. Somar 0,81 com 0,50, dividir por 2. Somar 0,88 com 1, dividir por 2. Somar 0,1 com 0,88 e dividir por 2. E eu vou chegar nesses valores aqui, 0,69, 0,66, 0,94 e 0,94. Aditivo 2, né? Essa segunda abordagem aqui.
e vou pegar o peso do primeiro indicador sendo o dobro do segundo. Então, eu vou dar peso 2 para o primeiro indicador. Então, eu vou fazer 2 vezes 0,63 mais 0,75. E vou dividir tudo por 3. Né? Porque é como se eu estivesse somando 3 valores e dividindo. Né? Porque esse aqui eu dei peso 2. Aí, 2 vezes 0,81 mais 0,50 dividido por 3. 2 vezes 0,88 mais 1 dividido por 3. E aí eu vou chegar nesses valores aqui. Lembrar aqui, ó, o C e o D, aqui deu 0,94 e 0,94. Mas como nesse segundo método eu estou dando peso 2 para o primeiro indicador, eu cheguei que o D tem um indicador maior que o C, né? Porque ele é melhor no indicador 1, onde eu dei mais peso. E por fim, o multiplicativo. Tá? Então, o multiplicativo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 0,63 por 0,75 e vou extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada dos indicadores multiplicados. No caso do IDH, que são 3 que eu estou agregando, eu multiplico os 3 e extraio a raiz cúbica. Né? Então, é sempre a raiz enésima dos indicadores multiplicados. E eu chego nesse valor aqui. Então, é um exemplo de como, a partir de 2 indicadores normalizados, eu construí 3 versões de índices compostos, usando diferentes formas de agregação e diferentes formas de ponderação. Tudo bem até aqui? Maravilha. Por último, né, a gente tem a etapa de validação. O que é essa etapa de validação? É quando eu comparo o meu índice, eu analiso o meu índice, para ver se realmente o que eu gostaria de medir efetivamente está sendo medido. E eu tenho 2 tipos de validação. Eu tenho a validação interna, ou análise de índice, e a validação externa. A avaliação interna, eu vou ver como que estão os indicadores dentro do índice. Então, eu vou comparar o meu índice com os indicadores que estão dentro dele, para ver se realmente o meu índice está refletindo bem esses indicadores. E a validação externa, eu vou avaliar, eu vou comparar o meu índice a partir de outros indicadores que não estão dentro deles, com indicadores externos. Então, e que eu sei que deveria ter uma correlação entre o meu indicador e aquele indicador externo. Então, eu espero que o meu indicador composto tenha seja correlacionado, né, com esse indicador externo que eu estava considerando. Então, por meio de uma matriz de correlação, e dado esse validador externo, vamos tentar analisar essa matriz de correlação para a gente verificar a validação interna e externa. Aqui eu tenho os meus índices que eu construí na etapa anterior. O aditivo 1, que é esse aqui, né, usando média aritmética com pesos iguais. O aditivo 2, que é usando média aritmética, mas o primeiro indicador com peso 2. E o multiplicativo, que é pesos iguais. Aí eu tenho os meus 3 indicadores aqui. Aditivo 1, aditivo 2 e multiplicativo. Aditivo 1, aditivo 2 e multiplicativo. Aquilo que a gente chama de validação interna é verificar o quanto o meu indicador 1 e 2 se correlacionam com o meu índice composto. Então, por exemplo, o indicador 1, ele é 0,77 com o aditivo 1, 0,88 com o aditivo 1. Já no aditivo 2, é 0,89 com o aditivo 2, 0,75 com o aditivo 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu dei peso 2 para o indicador 1, né, o nível de correlação dele com o meu indicador aumentou, né? O que faz sentido, né? Aí tudo depende do que eu espero, né? Eu esperaria um índice que tivesse uma correlação maior com o indicador 1, né? Se eu esperasse isso, talvez seja legal eu dar um peso maior para ele, porque ele tem uma correlação menor, né? Com o meu indicador composto. Já o multiplicativo, tá vendo? Ele tá aparecendo muito mais o indicador 2 do que o indicador 1, né? Então, talvez se eu quiser um indicador que reflita de maneira mais ou menos igual aos dois, né? Eventualmente eu posso pensar em dar um peso maior aqui para o indicador 1, né? Então, isso que é a validação interna, é fazer esse teste, né? E a validação externa é olhar o quanto que cada um dos meus índices construídos se correlaciona com o meu indicador externo, com o meu validador externo.
no caso, o que mais se correlaciona é o indicador 2. Esse indicador aditivo 2. Então, talvez seja uma boa... Se eu tiver em dúvida, né, de métodos, da melhor maneira para construir, né, essa abordagem eu posso ver qual que mais se correlaciona com o meu indicador externo e pode ser uma forma de escolha. Né? Então, isso que a gente chama de validação externa. Tranquilo? Professor Enzo, o validador é o cálculo o cálculo da correlação? O validador é uma variável que não foi agregada no índice. Mas é uma variável em que, segundo a teoria, eu esperaria que houvesse uma correlação. Eu esperaria que houvesse uma relação. Então, o que está aqui na matriz é a correlação entre o meu indicador composto e o meu validador. Bom, aí, após construído o índice, né, todas essas etapas de construção, eu tenho algumas maneiras de avaliar a qualidade desse índice segundo alguns critérios. Então, primeiro, a questão de comparabilidade. Né? Então, primeira questão de comparabilidade, eu tenho essa questão de viés metodológico. Isso quer dizer o seguinte, eu só posso comparar dois índices compostos que têm a mesma metodologia. Eu não posso comparar índices de desenvolvimento humano que usam metodologias diferentes. Por mais que eles tentam medir a mesma coisa, eles têm um viés metodológico. A metodologia faz toda a diferença no índice. Então eu não posso fazer uma comparação direta. Eu posso até usar um índice para validar o outro. Mas uma comparação direta eu não posso. Então não existe comparabilidade se a metodologia dos índices for diferente. Então diferenças de metodologia mudam os resultados. Né? Lá na aula sobre IDH a gente falou um pouquinho sobre turbulência. Né? Quer dizer, quando muda a metodologia, muda totalmente os rankings, tem uma turbulência, né? Porque a metodologia faz diferença. Aí tem esse viés intertemporal. Será que o tempo, o meu índice é imune ao tempo? Será que com o tempo, por exemplo, a importância relativa, os pesos das variáveis não mudam? Né? Então, será que outras variáveis não vão precisar ser inclusas no índice, substituídas ou retiradas do índice? Né? Então, isso que é o viés intertemporal. O índice, às vezes, ele pode ser muito bom para hoje, mas ele, com o tempo ele pode perder a importância. Né? Então, o IDH ele é um bom índice, mas não é um índice absoluto no tempo. Né? É um índice que precisou ser adaptado, né, no decorrer do tempo, porque algumas coisas foram perdendo o sentido, né, no tempo. E o viés interespacial, será que o meu indicador, será que o meu índice composto ele pode ser utilizado no planeta todo? Ou será que tem algumas questões culturais, por exemplo, que fazem com que o meu índice não tenha sentido em determinadas regiões do planeta? Né? O IDH, uma das questões do IDH, uma das coisas para a qual o IDH foi construído, é a tentativa de ser um índice universal em termos espaciais. Né? Ele pode ser aplicado no mundo inteiro. Mas nem todo índice pode. E às vezes o índice é adequado para uma cultura, mas não é para outra. Questão do foco, né? Então, qual que é o foco do meu índice? O meu índice, ele mede uma determinada característica, né? Mas ele mede essa característica com base em que abordagem, com base em que foco, né? Então tem a questão dos fins, dos meios, né? Então, por exemplo, eu estou medindo qualidade de vida mais olhando para o recurso, olhando mais para os bens primários, né, pegando a abordagem lá do John Rawls, ou estou olhando diretamente a liberdade? Será que é possível olhar diretamente a liberdade? Ou eu estou usando o recurso que a pessoa tem como uma proxy da liberdade? Né? Então, é isso que tem a ver o foco, né? Eu ser honesto nas minhas escolhas, né? Então, eu estou medindo o que eu quero medir diretamente ou estou medindo indiretamente? Né? Então, qual que é o foco que eu estou dando? Né? Então, dentro da literatura de desenvolvimento humano, tem bastante essa discussão do que é fim e do que é meio. E muitas vezes eu não tenho como medir diretamente o fim, que é a liberdade. Então, às vezes, eu meço a liberdade a partir de um meio, né, que é o recurso para atingir a liberdade. Né?
O IDH é um exemplo. Então, a renda é um meio, mas ela está dentro do IDH misturado com a educação, que poderia ser considerado um fim, né? Então, mas eventualmente, misturar fins e meios pode não fazer sentido dependendo do que eu quero, né? Então, dependendo da análise que eu quero fazer, essa mistura de fins e meios pode não fazer sentido. O IDH tem essa abordagem mista, né? Justamente porque às vezes pode ser complicado eu separar meios de fins, mas se tem essa abordagem mista, né? E os meios podem ser uma proxy dos fins, né? Pode ser uma aproximação dos fins, né? Mas se existe essa abordagem mista, eu tenho que ser sincero e tenho que declarar isso de maneira bastante clara, né? Então, é importante todas as escolhas metodológicas que eu fizer, eu ser muito claro, né, sobre elas, inclusive sobre as limitações dela. Às vezes eu não vou conseguir um índice perfeito, mas se ele tiver limitações, eu tenho que ser muito claro nessas limitações. Aí, clareza, simplicidade e flexibilidade, né? Então, a clareza, né, indica a facilidade com que o índice pode ser utilizado, compreendido, né? Então, essa é uma das grandes vantagens do IDH. O IDH é de muito fácil compreensão, né? Então, ele tem poucas dimensões, né? Ele, durante a maior parte da vida dele, ele usou média aritmética, que é uma coisa muito fácil de se compreender, mas hoje usa média geométrica, então ele deu uma complicada para se ter uma metodologia mais precisa, né? Então eu tenho que fazer sempre esse trade-off entre o simples e entre o preciso, entre a maior acuracidade, né? Então, os índices mais simples são as agregações aditivas, pesos iguais e usando normalização linear, né? São mais simples do que usar, por exemplo, uma normalização usando a estatística Z, usando análise de componentes principais, né? Isso deixa o índice mais complexo, né? O que é ruim, mas ao mesmo tempo, às vezes a complexidade é necessária. Às vezes o simples pode ser simples demais e pode induzir a erros, pode dar muito viés, né? Então eu tenho que dar sempre esse trade-off entre eliminar viés, deixar o mais preciso possível, mas sem complicar desnecessariamente. Às vezes eu quero uma coisa tão precisa que não é necessária. Às vezes o que eu vou ganhar de precisão é praticamente desprezível e eu vou deixar o índice complicado demais, né? Então eu tenho que fazer sempre esse trade-off. E outra questão é flexibilidade, né? Então, se o índice for simples, ele se torna flexível, né? O que significa ser flexível? Significa que ele pode ser adaptado. Então, o IDH é um índice, justamente por ele ser simples, ele pode ser adaptado várias vezes nos últimos 30 anos, né? Aquele índice do Planeta Feliz é um índice muito mais complexo, né? Então, é um índice muito mais difícil de ser compreendido e de ser eventualmente adaptado, né? Então, isso pesa mais contra do que a favor daquele índice. Então, o índice flexível é aquele que incorpora mudanças de maneira simples, de maneira fácil. Aqui eu tenho esses indicadores dinâmicos, né, que são indicadores em que indicadores que não são a medida em si, mas são a medida da evolução. Então, a taxa de crescimento de alguma coisa, né? Então, são indicadores de como as coisas mudam ao longo do tempo. Então, eu posso construir indicadores compostos, estáticos, né? Que medem, por exemplo, a qualidade de vida no determinado ano, mas eu posso ter esse indicador dinâmico que mede a evolução dessa qualidade de vida de um ano para o outro, né? Então, é um índice dinâmico. Então, a gente trata isso como números índices, né? Números índices são um tipo de indicador que mede a mudança entre dois períodos de tempo. E aqui, para a gente finalizar, né, a gente tem alguns exemplos de índices compostos de desenvolvimento, né? Então, índice combinado de consumo, Human Resources Development Index, Real Index of Consumption, General Index of Development. Então, aqui a gente tem uma infinidade, né? Índices de empoderamento de gênero, índices de pobreza multidimensional, índices combinados de qualidade de vida, né? Isso até um pouco antigo, foi alguns indicadores de desenvolvimento que eu peguei na literatura, né?
Mas, assim, e cada um deles tem sua metodologia, cada um deles usa, por mais que todos eles, de certa forma, analisam o desenvolvimento de alguma forma, cada um deles tem um foco, cada um deles tem uma metodologia, cada um deles tem uma comparabilidade, né? Então, assim, o número de combinações, né, de possibilidades de construção de índices são imensas, né? Mas sempre eu tenho que pensar no porquê que eu estou construindo, qual que é o meu objetivo com isso e tentar fazer as escolhas metodológicas da melhor maneira possível e ser muito claro sempre nas escolhas metodológicas que eu fiz. Aí sim eu vou ter índices que realmente sejam úteis, né, e que possam ser, e que vão ser utilizados, né, de uma maneira mais efetiva.